Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Hoje é dia 29/6/2021, 29 de junho. Estamos acabando o mês, hein? Terça-feira. Hoje vamos utilizar o livro Aprender Sempre, volume 2, nas páginas 106, 107 e 108. Ao final da atividade, não se esqueçam de enviar a foto da página 108. Bom, na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma matéria um pouquinho diferente. Talvez vocês já escutaram, mas nós vamos retomar tudo isso. Quem não está muito lembrado desse conteúdo, eu vou fazer toda a explicação. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre fração. Fração é a divisão de um inteiro em partes iguais. Então, o que significa isso? Você pega alguma coisa e divide ela em partes iguais. Então, prestem muita atenção nisso. Partes iguais. Olha lá a maçã. Eu dividi ela exatamente ao meio. Então, ficaram duas partes iguais. A pizza eu dividi em 4 partes. 4 partes iguais. Agora, olha esses outros exemplos aqui. A laranja, ela é uma fração, está mostrando uma fração. Por quê? Essa laranja ela foi dividida ao meio, exatamente ao meio. Então, nós temos partes iguais. Já no morango, vocês perceberam que essa figura não está dividida em partes iguais? Então, ela não pode ser considerada como uma fração, porque ela não está em partes iguais. Então, primeira coisinha, observa se a divisão está em partes iguais ou não. Beleza? Se a fração está dividida em 2 pedaços, dizemos que ela representa a metade, ou meio. Então, olha lá a maçã. Ela está cortada ao meio, ela está dividida em 2 pedaços. Assim que eu terminar de cortar, ela vai ficar em 2 pedaços. Isso significa que ela representa metade, ou meio. Se a fração estiver dividida em 3 pedaços, a gente diz que ela está representando a terça parte, ou o terço. Então você pega uma barrinha de chocolate, por exemplo, quebra ela em 3 pedaços, mas lembrando, 3 pedaços iguais. E temos também a fração que está dividida em 4 pedaços. Dizemos que ela representa a quarta parte, ou o quarto. Não é o quarto de dormir, viu, gente? É o quarto porque está dividido em 4. Então, 2 liçõezinhas básicas. Observar em quantos pedaços ela está dividido e se está dividido em pedaços iguais. E como que é dividida uma fração? Normalmente a fração ela apresenta 2 números. Um número que fica em cima e um número que fica embaixo. E há sempre um tracinho no meio. O número que fica em cima é o numerador, tá? E o que está embaixo é o denominador. Então são esses 2 nomes que a gente tem que lembrar. O numerador e o denominador. Por quê? Olha lá. Vou dar esse exemplo dessa figura. Então tá essa figurinha aí. Dividi a figura em 2 pedaços iguais. Não está dividido aí em 2 retângulos amarelos? Porém, eu pintei apenas um. Qual a fração representa a parte pintada? Então, quando eu olho para a minha figura, quantos pedacinhos estão pintados? Olha lá. Para descobrir a fração é fácil. Eu vou ter que fazer o seguinte. A parte de cima da fração é quantos pedacinhos eu pintei. E a parte de baixo é quantas partes tem ao todo. Então, olha lá. Quantas partes eu pintei dessa figura? Uma parte. Mas quantas partes ela tem? Ela tem 2, mas eu pintei só uma. Então, 1 fica lá em cima, porque foram quantos pedacinhos eu pintei. E a parte de baixo é quantos pedacinhos tem ao todo, contando com essa que eu pintei. São 2. Então, ficou 1/2. Nossa, professor, mas por que 1/2? Bom, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Então, quando eu tenho a minha fração, eu observo muito a parte de baixo para saber como é que eu leio essa fração. Toda vez que o número 2 aparecer embaixo, eu falo meio. Toda vez que aparecer o 3, terço. 4, quarto. 5, quinto. E o 10, décimo. Eu pulei logo do 5 para o 10 porque é aquilo. Tem o 6, que é sexto, o 7, que é sétimo, o 8, que é oitavo, o 9, que é nono, e assim por diante, tá? Depois a gente vai falar dos números acima de 10, mas não é nesse momento, beleza? Então é o seguinte, olha lá. Vou dar um exemplo com o número lá em cima.
Como que eu faço? O número de cima eu leio do jeito que ele é. Então não está o 1 lá? 1 eu escrevi aqui. 1 normalmente, até coloquei ele de vermelho. E a parte de baixo, porque é um 2, eu coloquei meio. Então fica 1 meio. Olha o outro. Tem um 2 em cima e um 3 embaixo. Então como que eu vou ler isso? 2, porque o primeiro número lá de cima eu vou ler sempre do jeito que ele é. 2, e embaixo, quando tem o 3, são terços. Então fica 2 terços. Ao próximo, tem um 3 em cima e um 4 embaixo. O 3 que está em cima eu falo normalmente, então 3. E a parte de baixo, como tem um 4, eu leio quartos. Então ficam 3 quartos. O próximo, o 1 em cima e o 5 embaixo. O número 1 eu leio normalmente, e o 5, ao invés de falar 5, eu falo quintos. Então, 1 quinto. E o último ali, 7 em cima, 10 embaixo. O 7 eu leio normal, e a parte de baixo, como eu tenho 10, eu leio como décimos. Então fica 7 décimos. Professor, mas o que seria isso? 2 terços, 3 quartos? Olha aqui, eu coloquei desenho para que a gente pudesse observar. Lá na primeira eu tenho 1 meio. Isso significa o quê? Que eu peguei uma figura, dividi ela em 2 pedaços, mas eu pintei só um. Olha na próxima, 2 terços. Então lembra que o número de cima é o tanto que eu pinto e o número de baixo é o tanto que dividiu? Então dividiu a figura em 3, porém só foram pintados 2. Próximo, 3 quartos. Significa o quê? A figura está em 4 partes e eu pintei apenas 3. Depois, 1 quinto. Eu vou pintar um pedacinho de 5 que está dividida a figura. E o último, 7 décimos. Dividi em 10 pedacinhos, porém só pinto 7. Deu para entender, né? Eu acho que é tranquilo. Caso esteja com alguma dúvida, assista ao vídeo novamente, porque é muito importante captar todas essas informações. Tá? E se caso ainda assim tiver alguma dúvida, podem me mandar mensagem que eu estou aqui para ajudar vocês. Agora, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, faremos a aula número 7 e 8, onde nós iremos falar sobre fração. Então é o seguinte, a professora Maria Amélia, ela apresentou à turma os ingredientes de uma receita do bolo de laranja. E ela pediu que os estudantes identificassem a quantidade dos ingredientes que deveriam ser utilizados. Então olha a tarefa que vocês terão que fazer. Ingredientes dessa receita. 3 xícaras de farinha de trigo. 1,5 xícara de açúcar. 1,5 xícara de suco de laranja. 1 colher de sobremesa de fermento em pó. E 1/3 de xícara de óleo. Nossa, o que será que significa 1/3 de xícara? 1,5 xícara. Acho que vocês já conseguem imaginar o que está acontecendo, né? Então a primeira atividade de vocês é, na letrinha A, vocês vão ver 2 frações aí. O que tem 1 em cima e o 2 embaixo. E o que tem 1 em cima e o 3 embaixo. Eu quero que vocês me digam o que significa esse 1 e o 2 e o 1 e o 3. E como que a gente lê essa fração? Só voltar ali que já está explicando. E na B, vocês vão ter que fazer um desenho para mim para indicar a quantidade de açúcar que eu vou usar na receita. Lá diz que é 1,5 xícara. Como que você desenharia isso para mim? 1,5 xícara de açúcar. Ok? No próximo, nós temos uma tabela com a escrita da fração, a leitura e o significado. Então, olha lá. Lembra que eu falei que a leitura é o número de cima eu leio normalmente e o de baixo tem aquele segredinho. O que vocês vão ter que fazer? Escrever para mim como que eu leio. Olha lá o primeiro. 1 em cima e o 2 embaixo. Então, ele lê 1 meio. Ou pode ser só meio, nesse caso. Então, o que significa quando eu pego uma figura e corto no meio? Eu fico com a metade. Vocês vão fazer isso para o 1 em cima e o 3 embaixo, 1 em cima e o 4 embaixo, 1 em cima e o 5 embaixo, e o 1 em cima e o 10 embaixo. Beleza? Terminando isso, aí vocês vão ter 2 desafios. O primeiro. A Giovana e o Vinícius, eles desenharam e pintaram figuras, mas não pintaram toda, elas pintaram algumas partes. E o que vocês vão ter que fazer? Vão colocar lá embaixo a fração para mim de cada uma dessas figuras do que foi pintado. Então vamos lá. Parte de cima, quantos pedacinhos estão pintados? Parte de baixo, em quantos pedacinhos estão divididas a figura? Beleza? Seguindo assim não tem erro. Em cima é o tanto que pintou, embaixo é o tanto que tem. Beleza? E o próximo desafio, na número 4, eu quero que vocês pintem 1/4 de cada uma das figuras. Então, 1/4. Um fica em cima e o 4 fica embaixo. Como que eu pinto isso?
Desafio aí para vocês. E na 5, no dia em que as crianças foram ao mercado municipal, o pai do Caio solicitou 3/4 de quilograma de nozes. Como que a gente pode representar a fração 3/4? Facílimo, né? Pensa aí, usa bem a mente de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra isso daqui. Mas, caso apareça alguma dúvida, não tem problema. As dúvidas, elas fazem parte de todo o processo de aprendizagem. Quando a gente está aprendendo, a gente sente dúvida. É normal sentir dúvida. Então, caso ela apareça, não fique com ela. Porque a gente vai juntando a dúvida, juntando a dúvida, juntando a dúvida, a gente cria um problemão. Então é o seguinte, apareceu a dúvida, me chama no WhatsApp. Professor, eu fiquei com dúvida na atividade tal. Você pode me explicar? E aí eu vou explicar para vocês novamente. Mas o mais importante de tudo isso, assistam sempre os vídeos das aulas. Porque se vocês pegarem simplesmente o livro, talvez vocês não consigam realizar a atividade da maneira correta. Então eu sempre explico cada um dos exercícios, dou as dicas, dou mais informações e aí vocês resolvem. Beleza? Não se esqueçam também de realizar as avaliações lá na plataforma CAED, entrando pela sede com o RA e a senha de vocês. Quem ainda não terminou, por favor, acessem, realizem as provinhas de vocês e as sequências digitais, tá? Porque o bimestre está acabando e o professor vai dar nota para essas crianças que estão fazendo essas atividades. Então, não fique com nota ruim. Vocês são super dedicados e eu tenho certeza que conseguem fazer. Então é isso, galerinha. Um excelente dia para vocês, uma excelente aula e até a próxima. Tchau, tchau.